no Brasil, tá certo? Essa capa, manchete do Diário do Litoral, segundo o levantamento, foram 50.600 ocorrências em 2012. A gente passa aqui, como sempre, né, um exemplar aqui a cada um dos nossos convidados, aqui é o César, a Catarina, o Rogério recebe lá também, né? E fechando aqui, lá na ponta com a professora Maria Fernanda. E temos também aqui um exemplar do jornal que pertence ao mesmo grupo, né, que circula em mais de 250 municípios do estado de São Paulo, Gazeta de São Paulo, que traz na capa, né, também esta manchete. Você vê aí, estupros superam homicídios no Brasil. Tá certo? Foram registrados, como a manchete é praticamente a mesma, né, 50.600 casos no ano passado, um crescimento quase de 19% dos homicídios. Gazeta também, a gente repassa aqui um exemplar a cada um dos convidados dessa edição do nosso painel regional Debates. Bom, e para debater, para discutir as questões ambientais, principais problemas, né, a gente vem acompanhando aí uma série de discussões importantes referentes à questão do canal do estuário, da nossa área portuária. Qual é a ascendência que tem a CETESB aí nessa área, César? São vários os enfoques da CETESB. A gente pode destacar a questão do licenciamento, que é uma atribuição institucional da CETESB. Há um rol de atividades que são consideradas fontes de poluição e elas são passíveis de licenciamento da CETESB. Uma outra atribuição bastante importante é a questão da legislação florestal, que com a extinção do DPRN em 2009, a CETESB passou a desenvolver a atividade de a regularização florestal, então supressão de vegetação nativa, intervenção em APP, todos esses processos são passíveis de manifestação da CETESB. Também podemos destacar o desenvolvimento, a participação em acidentes ambientais, bastante em voga nos últimos 15 dias, em questão do acidente da Copersucar. Isso. E também a questão da Ponta da Praia, a reclamação pelo corredor de exportação. E, por fim... Isso é a questão do mau cheiro? Isso, dos odores decorrentes da atividade de... Os particulados ali que... armazenagem e transferência de grãos. Açúcar, soja, milho, tudo isso farelo. Tudo isso fica no espectro de atuação da CETESB. A CETESB aqui em Santos atende os municípios do Guarujá até Peruíbe. Então, cada uma desses municípios, se tiverem processos relativos a essas atividades que eu falei, elas necessariamente passam pela CETESB. Manoel Rogério pediu a palavra aqui, é isso, Rogério? Eu só queria fazer um comentário sobre a manchete do jornal Diário do Litoral, que é assustadora. 18% de estupro no Brasil. Quando você fala de estupro, é um tipo penal específico. Ele exige a conjunção carnal, ele exige que tem que ser a vítima necessariamente tem que ser mulher. Então, se você está com 18% de estupro, que dirá os outros tipos penais que é relacionado a esse tipo de atentado, que é o 214, que é o atentado violento ao pudor, atos libidinosos. Quer dizer, a sociedade está caminhando aí, eu acho que para a época do primitivo, não é isso? E neste caso, inclusive, muitas pessoas não comunicam o estupro, né? É outro fator importante. Isso do que é registrado, né? Sim, isso é o que é registrado. Se envergonham do fato, né? Ou por algum tipo de medo, acabam não comunicando. É como a questão da delegacia da mulher, né? Os registros vão aumentando, porque a conscientização vai crescendo, mas ainda o número de casos que ficam ali às escondidas e a mulher não tem coragem de ir à delegacia, não é? Acusar o fato, né? A violência que sofre do marido, do companheiro, seja lá o que for, né? Também são gigantescos. Né? Então, 18%, 19% aqui do que de fato foi registrado no boletim de ocorrência, fora o que fica de lado. Né? Então, imagina, foi bem lembrado aí essa questão pelo Rogério, aliás, os manchetes da Gazeta de São Paulo e do Diário do Litoral também. Bom, avaliando essa questão ambiental, Catarina, você que acompanhou aí toda a dissertação aqui do nosso gerente da CETESB e tem acompanhado esses problemas todos, né, acompanha o dia a dia, mas tem te preocupado aí, o que ele colocou há pouco e que marcou todos nós recentemente foi aquele incêndio lá
na Copersucar, que gerou uma poluição ambiental enorme, né? Então, a gente tem percebido, eu vi, inclusive acompanhei pelas algumas fotos de moradores e de pessoas através das redes sociais que mostravam a preocupação em relação à mortandade dos peixes, né? Porque muitos peixes, principalmente os de águas profundas, eles acabaram morrendo e teve um prejuízo para as espécies, né, nesse sentido, inclusive para alguns pescadores que fazem a pesca do peixe de águas profundas. Eu vi muita gente ficar assim, assustado com o número de peixes mortos, inclusive na travessia da Catraia, né? Colocaram algumas fotos, alguns parentes meus, inclusive, perguntaram. E em relação à questão, por exemplo, do ar, a gente tem acompanhado na Câmara, inclusive, alguns debates sobre essa questão da poluição do ar. Eu pude até participar de umas audiências públicas que falavam sobre essas questões. E a maior preocupação, eu acredito, nesse ponto é que essa questão do ar ela não é só uma questão ambiental, mas uma questão de saúde pública, porque as pessoas que estão inalando esse tipo de material particulado, que nada mais são do que os pós que ficam no ar, né? Assim, mais fácil de explicar para o pessoal de casa entender. Esse material fica no pulmão, ficam nos alvéolos pulmonares, ficam lá grudadinhos e isso causa uma série de problemas respiratórios, né? Então, essa preocupação acho que é uma das maiores, o bem-estar da população santista. Será que o nosso porto está preparado para existir sem dar essa contrapartida, dando uma contrapartida econômica, sem causar tantos transtornos ao pessoal? O que a gente precisa fazer para que a nossa população não perca em qualidade de vida? Eu sempre tento pensar dessa maneira, porque a questão da saúde pública, dentro dessas questões ambientais, é uma coisa a se preocupar. Se a pessoa não tem aquela preocupação com o meio ambiente, mas a gente tem que entender, mas o meio ambiente é florzinha. Não, o meio ambiente é o que a gente vive, é a nossa condição, a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, né? E algumas coisas a gente tem acompanhado. Eu até gostaria de fazer uma pergunta em relação a essa questão. Não sei se eu posso agora ou se eu pergunto depois. Pode perguntar depois. Deixa eu dar sequência aqui, as participações aqui do Rogério, depois da Maria Fernanda. Pois não, Rogério? Acho que esse ponto que a Catarina mencionou é o cerne da questão. Eu sou advogado de uma ação proposta, que é titulada ação vereador Banha. Nós fomos a Brasília justamente propor essa ação e o fundamento principal da ação é a questão ambiental, ou seja, a ANTAC e a CEP está realizando uma licitação, apresentou um estudo que vai de encontro, veja bem, não vai ao encontro, ele vai de encontro, ele se choca com todo o estudo que já tinha se realizado em 2006, que é o plano, o PDZ do Porto. Agora, a CEP, nessa nova licitação, com a ANTAC, querem ir na contramão, ampliando as atividades impactantes, setores que atuam com mais grau de poluição nesse corredor de exportação da Ponta da Praia. A nossa ação pede uma liminar para suspender essa licitação e, no final, que seja realizada uma nova audiência pública, porque a audiência pública que foi realizada aqui em Santos careceu e muito do fator público. Ela foi uma audiência que foi basicamente restrita, porque não coube no local todas as pessoas que eram interessadas. Eu acho que isso aí tem que começar a mudar. As pessoas imaginam que quando falam em audiência pública, só para cumprir a lei. A lei, ela é específica, ela determina em vários casos a realização de audiência pública, para que toda a sociedade se envolva no problema, toda a sociedade se envolva na questão e participe. As pessoas estavam acostumadas de as pessoas não comparecerem nas audiências públicas. Então fica só aquele ato formal, solene, em que meia dúzia assina e está aprovado. Só que a CEP e a ANTAC caiu do cavalo, desculpe o termo, um termo coloquial que todos entendam, caiu do cavalo mesmo, porque encheu, foram mais de 500 pessoas ficaram do lado de fora e se colocaram contra essa ideia da CEP e da ANTAC de ampliar o corredor de exportação na Ponta da Praia, onde há tempo já tem tido muito problema. Nós temos um inquérito civil que é de 2011, eu já estive acompanhando esse inquérito civil, tem várias atuações da CETESB, e isso quer dizer o quê? A sociedade já se colocou contra essas atividades que são impactantes nessa área onde é mais densa a população.
Muito bem, a Maria Fernanda vai explicar aí pra gente então, né? Baseado nesse último fato aí que marcou todos nós, deixou todo mundo chocado, né? Aquele incêndio lá no terminal da Copersucar, né, Maria Fernanda? O que mais importante acontece aqui com o nosso meio ambiente aqui? Aqui é uma questão bastante antiga, né? Nós temos até umas fotos aqui, né? Até o Manuel Rogério foi um dos responsáveis por essa produção aí, co-produtor aí delas, porque né? no dia do incêndio, especificamente no Vocês dia, estiveram lá, né? estive lá eu e o vereador Banha e estivemos acompanhando. E no dia posterior retornamos e verificamos aquele monte de peixes que foram retirados, mortos do nosso estuário. Muito bem, então aí as fotos, em cima das fotos, a Maria Fernanda pode ir falando então a respeito dessa situação dramática. Então, na realidade, a gente teve, né, nessa região aqui um acúmulo de melaço, né? Então, não é nem um melaço, é um caramelo, né? Porque o açúcar ele acabou sendo esquentado a tal ponto que formou esse caramelo e a gente tem então uma grande quantidade de material indo para a região estuarina. Um material orgânico, e esse material orgânico ele acaba então entrando em processo de decomposição bastante rapidamente ali no ambiente estuarino e a gente tem então uma queda de oxigênio que provavelmente foi o caso aí o causador aí da grande mortandade. Então essa depleção do oxigênio, essa diminuição do oxigênio é que provavelmente chegou aí a afetar os peixes dessa região. Recentemente a gente teve um outro caso, né, parecido no interior de São Paulo. Santa Adélia, né? De Santa Adélia, em que a gente teve também a mesma situação em que os peixes também acabaram morrendo por conta dessa diminuição da quantidade, da concentração de oxigênio. Então, assim, na realidade, a gente tem fatores, além desse, né, a gente tem uma grande quantidade de água que foi lançada e que lavou toda a parte portuária, que é uma região também já com um histórico de contaminação, mas principalmente nesse fato, né, específico, a gente teve aí uma grande quantidade de matéria orgânica entrando, né, ao nosso canal estuarino. E isso provavelmente foi o causador aí dessa queda de oxigênio, né? Provavelmente o CETESB já tem alguns resultados, né? pH deve ter sido alterado, a gente teve mais ácida, talvez. Na verdade, né? a gente tem alguns relatórios preliminares, a redução de OD, oxigênio dissolvido, nas águas estuarinas foi de maneira acentuada e ela não se restringiu apenas à superfície, houve também o que a gente chama de estratificação, né? As diversas profundidades. A gente tem dados preliminares que entre 8 e 12 metros de profundidade houve uma redução bastante significativa, isso que justifica a mortandade de bagres e peixes de fundo, né? Então isso, com certeza, a gente também não tem os laudos definitivos, mas muito provavelmente a mortandade está diretamente relacionada com o lançamento dessa mistura água do mar e açúcar derretido no corpo estuarino. A gente aguarda para o final desta semana, começo da outra, um parecer favorável, um parecer definitivo da CETESB de São Paulo. No domingo, logo após o acidente, a CETESB de São Paulo coletou amostras de peixe e de águas, e a gente já sabia da variação significativa do pH e também do oxigênio dissolvido. Agora a gente aguarda o parecer para esta análise dos peixes, é como se fosse uma autópsia. Né? Então essa autópsia, esse resultado vai nos indicar claramente a morte, e não só o motivo da morte, mas como ela ocorreu, quanto tempo demorou para o peixe acumular aquele material dentro do seu organismo e se fazer sentir os efeitos. Nesse aspecto a gente entende que foi um acidente ambiental de graves proporções, e nós vamos, provavelmente, se isso se confirmar, a Copersucar vai ser penalizada nos termos previstos na lei. Por exemplo, termos previstos na lei seriam quais? Não? As multas da CETESB não são multas estratosféricas como... Não. Elas limitam-se, no caso deste acidente, a gente poderia aplicar até uma multa de 10 mil UFESPs. Uma UFESP hoje está perto de R$22, então algo em torno de R$220 mil. Parece pouco, né? Parece pouco, e é pouco pelo trágico acidente que foi, mas é um regramento legal e a CETESB não tem como fazer diferente. Então, enquanto gerente, eu tenho que cumprir a legislação.
A Prefeitura de Santos tem conversado muito com a gente no sentido de criar uma legislação um pouco mais dura, rigorosa com relação às multas, para que acidentes desta natureza possam ser apenados com um volume de recurso um pouco maior. Até porque, assim, desculpa, mas só fazer uma consideração. 351 toneladas, mais ou menos, é o que tem nesses armazéns de açúcar, né? Isso é um volume normal de açúcar para um local que vai fazer basicamente a exportação? Esse material não tinha que estar guardado em outro lugar até o momento que ele viesse para ser dispensado pelo porto, no caso, né? Para ser colocado no navio, porque cada navio leva em torno de 20 a 30 toneladas. Ou seja, 351 toneladas armazenadas é operação para mais de... Não, mais, né? Para mais de mês, porque cada navio desse, cada operação... Cada navio leva 20 a 30? De 20 a 30. Lá tinham armazenados? 351. 350, Fora a questão dos dias, né? Quantos dias leva para um navio realizar toda essa operação de embarque? Um dia e meio, mais ou menos. Um dia e meio, 2, mais ou menos. Na verdade, esse problema até ultrapassa as questões meramente ambientais. Isso é uma questão estrutural. Logística. Hoje em dia, de maneira geral, o país não está estruturado, seja para açúcar, seja para álcool, seja para, enfim, qualquer produto produzido no Brasil, hoje caminhões e armazéns se transformaram em destinação. O correto não seria isso. O correto seria você ter armazenamentos próximos à produção e você só fazer o escoamento quando você tivesse toda essa logística preparada. Então, é óbvio que se você concentra 350 toneladas de açúcar às margens de um estuário, se você tiver um problema, a porta de entrada é o estuário. O problema é bem maior, né? Então, isso é um fator a ser pensado, mas ele ultrapassa a questão ambiental. No caso, pelas autoridades portuárias. Exatamente, né? Exatamente. E aí foge até da nossa alçada, porque eu estava explicando aqui para o Boturão, quando cheguei, que a legislação que nos ampara, a armazenagem de grãos e o açúcar inserido neste contexto, ele não é uma fonte de poluição. Então, ele não tem licença da CETESB. Então, a CETESB só é convidada a se manifestar quando você tem uma reclamação da população ou então uma emergência como essa. Porque no processo de licenciamento, o açúcar pode instalar um armazém lá de 400 toneladas e nós não vamos opinar sobre onde ele está, o porquê ele foi instalado ali. Os riscos. Nós não temos essa ferramenta de licenciamento. Rogério? Eu acho que a Catarina tem sido muito feliz que ela está atacando bem nas feridas. Está indo no Catarina núcleo. cirúrgica, né? Está sendo cirúrgica. O que acontece? Hoje o Brasil, a logística de escoamento da produção brasileira, ela é muito falha. E o que faz? Os produtores, eles acabam armazenando próximo ao cais, mesmo porque para estar bem perto do navio. Porque se você perder o navio, o deadline do navio, o horário que ele abre o gate dele para começar a receber a mercadoria, tudo isso tem que ser muito pontual, porque o custo do navio parado é muito caro, é muito alto. O valor de um demurge do navio, um navio Trump, que a gente chama que esse navio graneleiro, que não são navios de linhas, é bem mais alto do que aqueles navios de linha, que se perder um, daqui a pouco passa outro, é igual a linha de ônibus. Navio de contêiner, se perdeu aquele navio, daqui a pouco está passando outro. O navio, esse navio Trump, que eles não têm uma linha definida, que são os graneleiros, eles têm um custo maior, uma dificuldade maior de encontrar. Por isso que às vezes você olha na Barra, se você for no Ilhapochá, algum lugar alto, você olha, às vezes tem vários navios ali parados. Você imagina, mas tudo aquilo para o porto? Não. Às vezes algum navio que acabou de descarregar está esperando para ver se aparece antes dele seguir viagem, se aparece algum local para ele, alguma carga para ele ir em algum outro destino. Mas o ponto que eu queria colocar é o seguinte, aqui o César ele citou bem a questão de quando que é a atuação da CETESB. Eu queria que você explicasse, apesar de que esse negócio que aconteceu na Copersucar, responsabilidade para a questão ambiental é uma responsabilidade objetiva, ela independe de culpa. Ela não afere se teve culpa, se foi caso fortuito ou força maior. Ocorreu a responsabilidade objetiva, aquele que é o detentor daquele produto que ocasionou o dano, ele tem que responder, inclusive criminalmente. Agora, ô César, queria que você explicasse para o telespectador, que às vezes eles não entendem quando que é
área de atuação do IBAMA e quando que é a área de atuação da CETESB? Daqui a pouquinho, nós estamos em cima do break, estouramos já o primeiro bloco, né? O César vai responder na sequência a pergunta do Manuel Rogério, depois a gente vai ouvir um pouco mais da Maria Fernanda, as questões da Catarina também. Só sempre lembrando para você, informação importante da Prefeitura de Santos com o projeto Família Acolhedora. Não é? Existem momentos em que algumas famílias ficam sem condições de cuidar dos seus filhos. Até que os pais voltem a se fortalecer, as crianças permanecem temporariamente em uma unidade de acolhimento. Mas nada substitui um lar, é claro. O programa Família Acolhedora da Prefeitura de Santos permite que você receba em sua residência crianças e adolescentes afastados das famílias de origem, oferecendo carinho e cuidados até que elas voltem aos seus pais. Seja uma família acolhedora. As condições para participar desse programa: morar em Santos, ter mais de 18 anos, não ter interesse em adoção, não usar álcool nem drogas, não ter problemas financeiros, ter moradia digna e a família, claro, deve aceitar essa participação. As crianças têm entre 0 e 18 anos incompletos. O interessado pode acolher mais de uma criança. Há uma ajuda de custo de até R$ 386 por criança nesse projeto. Os contatos na rua Clay Presgrave do Amaral 26, no bairro do Boqueirão, em Santos. O telefone 3251-9393. Painel Debates volta já já. Segundo bloco do nosso painel Debates, nesta edição, debatendo e discutindo o meio ambiente, as questões ambientais, especialmente a poluição na área portuária e, claro, o processo todo detonado pelo incêndio que aconteceu no terminal da Copersucar há cerca de 2 semanas, né, e que causou aí um prejuízo ambiental enorme aqui à nossa região. Né? Conosco aqui o César Augusto Valente, tá certo? César Eduardo Valente, da CETESB, gerente regional aqui na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, confirmando, a jornalista Catarina Polinário, nosso Manuel Rogério também com a gente, e ainda completando aqui a nossa mesa, a Maria Fernanda Hans, que é a atual coordenadora do curso de Oceanografia da Unimonte. Não é? Rogério fechou o bloco anterior, questionando aqui o nosso César Eduardo sobre em que momentos a CETESB é que faz a licenciamento, em que momentos entra o IBAMA, foi basicamente isso, né, Rogério? É isso aí. As competências de cada um. As competências, né, de cada um desses órgãos. Eu queria que explicasse para o telespectador, que é uma pessoa que está dentro da atividade, nós já sabemos, mas o telespectador tem uma dificuldade de enxergar isso. Para eles olham para a CETESB e falam, não, a CETESB que cuida do meio ambiente. E ao mesmo tempo olham para o IBAMA e falam, o IBAMA que cuida do meio ambiente. Nesse conflito de competência, de atribuições, como é que fica? É isso que eu queria que explicasse, assim, vindo de um órgão público mesmo, aqui de um representante que é do órgão da CETESB. Eu vou tentar ser o mais didático possível para o telespectador. O conflito existe, porque algumas atividades necessariamente são licenciadas pelo IBAMA, de modo geral, aquelas que têm um impacto bastante grande em relação à sociedade. Um exemplo, por exemplo, usinas hidrelétricas, plataformas offshore, alguns portos, como o caso de Santos, que está apto a ser licenciado pelo IBAMA. E a CETESB atua de maneira também de licenciadora junto ao meio ambiente, mas em atividades de impactos de menor grau. Neste caso específico, quais seriam os empreendimentos que a gente licencia com maior frequência aqui na região? Então, terminais de produtos químicos, postos de combustíveis, qualquer unidade de fabricação de produtos dos mais variados possíveis, qualquer empreendimento que faça, uma indústria, por exemplo, que produza algum tipo de produto, e postos de gasolina é outra atividade licenciada. Então, basicamente, seriam essas atividades. A questão do porto, ela suscita uma discussão bastante emblemática nesse momento, porque há efetivamente uma indefinição. No entendimento da CETESB, o licenciamento do porto deveria ser efetivado pelo IBAMA. O porto entendido como um todo, tanto o canal de navegação como os entes ali inseridos dentro dele. Só que essa questão ainda não foi resolvida. Eu posso te dizer que há pelo menos 2 anos e meio isso vem sendo discutido em Brasília e ainda não se chegou a um acordo. E isso traz alguns inconvenientes, porque empreendimentos novos que deveriam passar pelo processo de análise da CETESB, isso não está ocorrendo. Essa semana teve a Catarina, está sempre presente lá nos corredores da Câmara. Essa semana teve um assunto muito em discussão
na sessão anterior nas duas últimas sessões, sem contar essa de segunda-feira. Foi na de terça e na de quinta. Em discussão, uma utilidade pública que foi dada pelo ex-prefeito para um terminal de óleos na área da Lemoa. E aí ficou se discutindo se era a área da União, se podia ter dado utilidade pública. Isso está em licenciamento no IBAMA. E pelo que eu estou entendendo, então, se você falou de terminais de armazenamento de óleo, teria que estar também pela CETESB, nesse caso? Sim. Se é um terminal de instalação de armazenamento de óleo, aí a CETESB teria que atuar nisso aí. Teria. Então é mais um aspecto para se levar lá para a Câmara, né, Catarina? Que eles estão discutindo muito esse assunto, essa questão, se foi legal a utilidade pública, se não foi. 7 anos atrás até foi concedido. Se está na área da União, se não está. Mas, independente de tudo, ainda que se abstrai de tudo isso, dessa discussão, ainda tem outra discussão, que é a questão ambiental e a necessidade de participação da CETESB. Afinal, a CETESB, não é porque o César está aqui, é um órgão que a gente confia, é um órgão público que defende o meio ambiente e a gente respeita e acredita nele. Porque, pelo que eu entendi aqui também, uma questão mais ou menos assim, ninguém chama vocês para ir preparar o terreno e montar a coisa ali, mas na hora que o bicho pega, que tem um problema, todo mundo recorre à CETESB para resolver, né? E nesse quesito, até queria te fazer uma pergunta. Já tem um plano de compensação ambiental pelos danos causados por essa questão do açúcar? E para onde foi destinado esses resíduos que foram retirados de lá? Se tem uma noção de quanto de resíduo foi retirado e para onde ele foi destinado? Tá, em relação aos resíduos, basicamente são dois tipos. O primeiro é aquele açúcar misturado com água usado no incêndio, que ficou nas ruas internas e ficou também próximo ao pier. Esse produto foi recolhido em caçambas e será destinado ou para o aterro sanitário da Terrestre ou para o aterro do Lara, no município de Mauá. Um outro subproduto do incêndio é o efluente líquido, que é a água contaminada com açúcar. Eles foram recolhidos em caminhões vácuo e serão transferidos após um processo de homogeneização para a estação de tratamento de esgotos da Sabesp em Piqueri. Se nós caminharmos para a autuação, o que é muito provável, a CETESB vai exigir algumas medidas efetivas de controle da Copersucar no sentido de minimizar eventuais novos casos similares. Mas em termos de compensação, não há ferramenta a não ser a aplicação da multa. Eu não tenho como exigir dela nenhum tipo de compensação. E, na verdade, nem mesmo de recuperação, porque a Maria Fernanda pode falar com mais competência, mas no corpo estuarino só vamos depender da própria autodepuração. Não tem como, que é a capacidade do estuário se recuperar de forma natural, quer dizer, não dá para fazer uma intervenção ali e nem se justificaria uma intervenção nesse sentido. Então, não há elementos para caminhar nesse sentido de indenizações diferentes daquela prevista na lei. Maria Fernanda, explica para a gente então. Então, na realidade, essa é uma situação, que quando a gente tem um problema ambiental é o grande preocupante, ou como fazer para que aquele dano seja revertido ou pelo menos minimizado, Em algumas situações a gente tem como fazer algum processo de remediação ou em algumas situações existe então aí alguma forma da gente retirar aquele material, como o próprio César já comentou. Mas no caso do ambiente estuarino, aquilo que já caiu na água, a gente não tem o que fazer, não tem como passar uma peneira, filtrar, não tem como fazer a retirada desse material, até porque o açúcar é bastante solúvel, ele entra em contato com a água, ele já se dissolve e a gente passa a ter então ali um material que não tem como ser retirado. Então, nesse caso, o que a gente precisa é realmente esperar que a dinâmica do próprio ambiente, e o ambiente estuarino ele tem uma dinâmica bastante complexa, A gente tem a interferência dessa água marinha e da água doce numa dinâmica diferenciada, na parte profunda com a parte superior. Então existe também aí todo
uma questão oceanográfica do ambiente que é bastante complexa e que a gente vai precisar contar aí, né, com o próprio, com as bactérias presentes nesse próprio ambiente para que elas consigam depurar esse material que, né, foi colocado ali de forma indevida e não natural. Eu queria só fazer também um comentáriozinho, né, em relação a esse início que a gente começou a questionar essa questão, né, do crescimento portuário e da necessidade da gente ter um estoque grande, então, de material, né, no caso o açúcar aqui. Existe uma questão bastante antagônica, né, que a gente vê quando se fala em desenvolvimento e quando se fala em meio ambiente, né? Na realidade, a gente tem aí um problema que é bastante sério e que a gente precisa, de alguma forma, conseguir fazer com que os dois parem de ser tão antagônicos assim, né? Senão a gente não consegue ter um desenvolvimento para a região e a gente começa também começa a ter alguns problemas sociais, né? Então, na realidade, eu vejo que a gente precisa ter um cuidado, né, quando se fala em meio ambiente, que é tentar levar esse ambiente com o desenvolvimento da forma mais que melhor preserve, né, o ambiente e que possa trazer também aí para a região esse crescimento, né, que é o que a gente conhece hoje aí como um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que tem aí um equilíbrio, né? Então, o que eu acho importante, Maria Fernanda, você como especialista e também aqui o nosso gerente aqui da CETESB, o César, é explicar para as pessoas que moram em Santos, que vivem em Santos, né, Rogério? A gente que debate, discute esse assunto com tanta propriedade aqui no painel Debates, no painel regional também. Se porto significa todos esses problemas ambientais estão realmente linkados à questão portuária, ou se aqui, no nosso cais, né, no nosso estuário, há realmente um exagero. Pelo mundo afora, como é que é feita como é que é essa relação aí, meio ambiente, porto, né? É basicamente como é feito aqui, ou aqui realmente houve um engano, houve um equívoco, o plano diretor está equivocado, enfim, acho que isso precisa ser colocado em debate, em discussão, né? A gente bate muito nessa tecla aqui, né? O Rogério bate muito nisso, o vereador Banha, quando participa do programa. O prefeito mesmo esteve aqui recentemente, né? Já disse que a prefeitura não vai aceitar essa nova distribuição. Acho que isso é importante para as pessoas participarem mais ativamente, né? Em relação a isso, posso te falar com propriedade, já visitei vários outros portos no exterior. O funcionamento de um porto não necessariamente quer dizer uma atividade poluidora. O porto, é claro, você tem problemas de água de lastro, que é aquela água que sai do navio, que é para equilibrar o navio, isso acontece, isso acaba desequilibrando um pouco o ecossistema. Mas, necessariamente, o que está ocorrendo em Santos, um porto, não é obrigado a sofrer isso. Eu queria pedir desculpa aos colegas falando de compensação. Ora, a Embraport se instalou, assinou um termo dizendo que ia compensar uma área no nosso município, o que ela degradou para instalar o terminal dela lá, e até hoje não compensou nada, Boturão. Então, se a Embraport, daquele tamanho, o que ela suprimiu de vegetação, o que ela suprimiu de mangue, e ela instalou ainda o que é pior, ela instalou uma atividade que deveria estar do lado de cá, porque é uma atividade mais limpa. O que o plano diretor dizia? E o plano diretor do município de Santos teve uma reformulação. Colocar as atividades mais impactantes, que esses granéis que tem esse particulado do ar, para o outro lado. O outro lado, e aquelas áreas ali do porto, são áreas de preservação permanente, mas com exceção para se instalar um terminal portuário. Por quê? Ainda que você tenha que ter o porto, mas você vai trazer ele para uma atividade menos impactante para o município. Então, não quer dizer que você instalar um porto na cidade, você necessariamente vai ter uma cidade poluída. Isso é questão de planejamento, respeitar a ordem, respeitar a lei e ter consideração com aquelas pessoas que moram em Santos, que é aquelas pessoas que vão fazer essa atividade dar certo, Boturão. Porque não adianta importar gente de fora, que esse pessoal de fora não vai aguentar o trabalho aqui e não conhece de porto, que é o que está acontecendo, inclusive tirando postos de trabalho da nossa classe trabalhadora, que hoje ia ter uma manifestação por conta que a Embraport não quer a estiva, ela degradou, não compensou e ainda quer tirar postos de trabalho do cidadão santista. Olha, tanto aqui o César
como a Maria Fernanda, e eu sei que a Catarina também quer opinar a respeito desse tema que é muito polêmico, essa relação porto-cidade e meio ambiente, mas nós estamos estourando mais uma vez o segundo bloco. Vamos para o rápido intervalo e a gente volta já já, eles terão a palavra garantida aqui em instantes. Muito bem, este é o terceiro e último bloco, né, do programa Painel Debates. Nesta edição, evidentemente, recebendo com prazer o César Eduardo Valente, gerente aqui regional da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, aqui também com a jornalista Catarina Polinário, o nosso Manuel Rogério, e completando aqui essa mesa, Maria Fernanda Palanche Hans, que é a coordenadora do curso de Oceanografia da Unimonte. Nós fechamos o bloco anterior com um assunto polêmico, a relação porto-meio ambiente. Se para ter um porto que cresce, que bate recordes, não é? E que no entra e sai de mercadorias aqui, de cargas aqui, representa 27, 28, 30% do PIB nacional, a gente precisa ter todos esses problemas, essas dificuldades ambientais, as agressões ambientais aqui que nós estamos já acostumados, lamentavelmente, não é? O Rogério já falou bastante a respeito desse tema e os três aqui querem se manifestar também. Quem é que tem a palavra pela primeira vez? Maria Fernanda, você quer começar? Pois não. Então, eu acredito o César fecha aqui depois. Que essa relação porto, né, com cidade é uma questão bastante complicada, né? Eu venho de Rio Grande também, eu fiz faculdade em Rio Grande. Rio Grande é uma cidade onde a gente tem um porto também, né, dentro da cidade, ele é uma estrutura que gera bastante riqueza, né, para a própria população, e também tem aí um problema bastante sério relacionado aos seus impactos, né? O que a gente estava, né, discutindo um pouquinho antes aqui é que o que precisa realmente é um pouco mais de gestão, né? Gerenciar um pouco melhor essa questão do desenvolvimento em relação ao impacto ambiental, né, e que a gente possa ter aí não só estudos, mas também ter soluções, né, para algumas questões, então que a gente possa trabalhar um pouco mais com o problema existe e a gente possa trabalhar um pouco mais com soluções aí para que esses problemas sejam cada vez mais minimizados, né? A gente está numa região que é maravilhosa, né? Se a gente parar para verificar em termos de ambiente, a gente está numa área que é maravilhosa. E eu cresci nessa cidade aqui, né? Eu fui fazer faculdade fora daqui, mas eu cresci aqui em Santos e eu vejo que Santos, eu tenho um carinho muito grande pela cidade, a gente tem, né, visto exatamente esse problema de degradação ambiental sendo aumentado. E realmente isso, né, eu falo muito para os meus alunos, a gente precisa trabalhar muito com bom senso e a gente precisa trabalhar muito com essa questão de gerenciamento e de soluções, né? Não só ficar batendo nos problemas, mas sim trazer, então, aí novas soluções para a questão portuária. E trazer modelos, não precisa ser modelos muito longe, não, a gente trazer modelos, né, que estão próximos da gente, né, modelos de trabalho com uma eficiência maior do próprio porto, né, uma eficiência maior de carregamento do porto, de fazer com que a embarcação não fique tanto tempo parada. A gente vê muita embarcação fora mesmo, mas é por conta dessa demora, né, até do nossa região aqui, em relação à logística, né? Eu acho que a logística nossa também está precisando ser um pouco melhor trabalhada. Muito bem. Catarina, pois não, a respeito desse tema que é empolgante, né? Eu acredito que, perto do que a professora falou, a questão, por exemplo, de buscar novas tecnologias. Com tanta inovação no mundo, no planeta, com tanta gente descobrindo tantas coisas, não existem tecnologias limpas, capazes de repente, minimizar esses problemas que a gente tem no Porto de Santos. Acho que é uma questão realmente até de bom senso, né, das empresas falarem assim, não, então vamos escolher ser limpos, vamos escolher não impactar a cidade. Porque essa questão porto-cidade, inclusive a gente discute muito isso, eu trabalho com o vereador Sandoval Soares e ele é presidente da Comissão de Assuntos Portuários e Marítimos. E é uma preocupação muito grande minimizar essas questões que impactam na cidade, valorizando, sem nunca a gente diminuir a importância do que é o porto para a cidade de Santos. E que esse porto continue sendo importante para Santos. Hoje a gente tem aí o porto totalmente comandado pela ANTAC, de uma maneira que a cidade fica meio que de mãos atadas na hora de resolver certas questões que atrapalham o dia a dia, a rotina do município.
Então a gente tem que rever isso daí. A questão também, uma questão preocupante, a gente falou de tantas questões ambientais, problemas ambientais por falta de planejamento. Está aí a questão do pré-sal, todo mundo fala em pré-sal, quantos incidentes a gente não viu de poluição, de vazamento de petróleo em golfos aí do mundo afora? E aí? A gente está preparado? Se isso acontecer, como isso vai ser? Como vamos lidar com isso? É uma questão a se pensar, né? Porque todo mundo fala só dos louros da vitória. Ai, que ótimo! Mas vamos pensar também no planejamento. Muito bem. César, a respeito desse tema aí para... Eu acho que o melhor dos mundos seria unir a fala da Maria Fernanda com a Catarina. A gente precisa efetivamente de gestão, né? E essa gestão, em nosso entendimento, passa necessariamente pelo licenciamento da fonte. Quer dizer, o licenciamento da fonte é uma oportunidade de você adequá-la não só do ponto de vista das melhores tecnologias, quer dizer, existem sim melhores tecnologias para você controlar o embarque de grãos, quer dizer, já existem equipamentos de controle que nos permitem uma emissão cada vez menor de material particulado. E a ferramenta de licenciamento também permite fazer a gestão da localização. Quer dizer, será que o corredor de exportação não pode ser alterado, não pode ir para outra área da cidade que traga menos impacto? Enfim, a questão da gestão e das tecnologias novas, elas se unem, elas se juntam e definem uma melhor solução da cidade e o porto. Eu entendo que é possível sim, isso leva tempo, isso não é da noite para o dia, mas a gente tem que começar a buscar essas perspectivas agora, porque senão a gente não consegue avançar. E bem lembrado a questão do pré-sal, a gente já teve alguns episódios de vazamento e a gente precisa se preparar, principalmente com relação aos planos de emergência, porque as plataformas são extremamente distantes da costa. Vazamento onde? Aqui no nosso litoral? No nosso litoral, por conta do pré-sal. Já tem episódios aí de plataformas longe e que podem trazer. A linha geográfica do aprofundamento, né, onde está a camada de pré-sal, é Caraguatatuba, né? 175 quilômetros de São Paulo, mais ou menos. Por ali que nós tivemos o vazamento? Né? E esse material pode chegar tranquilamente às praias. Se nós não tivermos planos de contingência bastante fortes, a gente vai ter problema. E essa é só mais uma questão que está... E é uma questão que nos preocupa, por quê? Porque só se observa quanto vai gerar de dinheiro, quanto a cidade vai crescer. E depois desse leilão, quem é que ficou com esse dinheiro? Para quem vai, né, esse valor? Então, busca-se primeiro o valor, a recuperação financeira, depois vai se pensar nessas questões. Bom, mas vamos deixar aqui um aviso para a ANTAC, para a CEP, que a cidade de Santos, cidade de São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, ou seja, todas as cidades da Baixada, não estão de mãos atadas, não vão deixar o Comando Geral de Brasília invadir nossa cidade e fazer o que eles quiserem. Eu vi os prefeitos aqui da Baixada em Brasília pedindo verbas aqui, se unindo, independente de preferência partidária, se unindo em questão do benefício dessa região metropolitana. Eu vi o vereador Banha defendendo no CONSEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, essa questão aqui para que o Conselho se posicione contra essa ampliação desse corredor de exportação da Ponta da Praia. Ele também foi a Brasília e ingressou com essa ação popular, que também condena isso e pede a suspensão dessa licitação. A Câmara de Santos, em conjunto com todos os vereadores, se posicionou contra também essa ampliação desse corredor de exportação da Ponta da Praia. E o prefeito municipal de Santos também se posicionou contra. Ou seja, a cidade de Santos, as cidades vizinhas estão preocupadas e não vão deixar que órgãos federais, seja a CEP, seja a ANTAC, seja a vontade da Presidente da República, que venham à nossa cidade e façam o que eles quiserem. E inclusive, a população tem que fazer parte disso, E a população disso, né? tem que dar coro. Aqui nós já estamos fazemos parte Justamente. da população. Tem um órgão estadual aqui, mas o restante é parte da população que já está fazendo coro às autoridades e se posicionando. A cidade de Santos e a cidade... A população participa a partir da informação, que é a nossa função aqui, né? É isso aí, o que nós estamos fazendo, se posicionando contra essa postura da ANTAC e da CEP. Olha, o Cosme da Areia Branca, mais uma vez conosco, diz assim, por que no Brasil acontecem essas tragédias ambientais? Várias classes políticas fazem o maior carnaval na mídia, mas porque antes de acontecer eles não vão acompanhar as enchentes e outros problemas, ou vão ver as autorizações das prefeituras para essas empresas que prejudicam o meio ambiente. Tem razão ele
a colocação? Sim, é exatamente isso que a gente está discutindo. No caso dos terminais, a ausência do licenciamento, a falta de gestão, isso tudo culmina com algum tipo de impacto deste nível. Isso aí é bom que o Clóvis fixamento, assim, é problema de jurisdição. Essa faixa do Porto tem um aspecto da jurisdição federal, porque tudo aquilo que tem interesse da União, ela atrai a jurisdição da Justiça Federal e afasta um pouco o município e os órgãos públicos mais ligados ao município e ao Estado. Então fica como se fosse os intocáveis da União, mas não é bem assim, a população tem força, as autoridades municipais e estaduais também têm força e já falamos, vamos se posicionar contra isso. Valdomiro Trento diz assim, Catarina, em áreas metropolitanas deveríamos ter uma autoridade com poder de decisão para que os assuntos de transporte, saúde e meio ambiente fossem decididos de acordo com o interesse da comunidade, não de interesses politiqueiros. Ele coloca uma interrogação no final, mas acho que não precisa nem colocar a interrogação. Eu sou a favor dos planejamentos da metrópole, de que as cidades se unam. Eu sou super a favor de que haja um conceito de região metropolitana, para que a gente tenha, como somos muito próximos, para que a gente tenha maior sucesso no nosso planejamento, nos nossos projetos. É que quando vai tratar de região metropolitana, tem aquelas questões de autonomias. É a mesma coisa tratar de direito internacional. Eles se reúnem, os países se reúnem, mas desde que você não mexa na minha soberania. Então, dentro desse meu limite aqui, não, cada um tem que ceder um pouquinho. Se cada parte não ceder para ir tudo se encaixando, não adianta. Cada um vai querer ver para o seu próprio umbigo, aí não vai. Aí a questão metropolitana vai ficar sempre preterida. Maria Fernanda, você queria opinar eu acho sobre que assim, a cidadania é uma coisa bastante importante, né? A gente tem participado também de algumas audiências públicas e tem sido interessante verificar como a população agora está melhorando, né, o seu poder de informação, está começando a participar um pouco mais do que em épocas passadas. Então, eu acho que isso é muito importante, né? Como né, o telespectador disse, é importante a gente ouvir a voz do cidadão também, né, para saber o que ele quer naquela região onde ele mora, né? Não só fazer a questão por conta de estudos políticos, né, ou por intermédio político. Eu acho que a voz do cidadão é importante, sim. Manuel Rogério, para você aqui, o Silvio do Rio Branco diz o seguinte, não há possibilidade dos governantes para dividir o fator previdenciário de 65 para 60 anos? É uma outra questão, já diz respeito à aposentadoria, né? O governador já diminuiu para o transporte público, por que não fazer o setor previdenciário também? E aí já complicou um pouco. A questão previdenciária ela não é bem simples, ela é bem complexa, porque você envolve receita, você envolve todo um planejamento previdenciário, fatores que envolvem tempo de vida do brasileiro, contribuição, enfim. A Previdência é um problema não só do Brasil, é um problema mundial, porque eles não conseguiram encontrar uma equação exata em que a contribuição que você dá trabalhando seja aquela que você vai receber depois que você esteja aposentado. Sempre vai estar em déficit e o governo sempre subsidiando isso, ou seja, tirando dinheiro de outras coisas para colocar na Previdência, senão não paga o aposentado. Muito bem. Só para a gente não perder aqui o fio, né? O programa também fala muito sobre política, né? E eu mostrei a capa aqui do Gazeta de São Paulo, um jornal que é do mesmo grupo do Diário do Litoral, que é do nosso Sérgio Souza, o Gazeta que atinge aí 200 e tantos municípios, 250 municípios do estado de São Paulo afora, e tem aqui a figura polêmica de Paulo Maluf ao lado da manchete do estupro, né? E ficou curioso porque o Maluf, em 1900 e qualquer coisa, quando ele era candidato, ele soltou a seguinte frase, célebre. Né, a célebre frase, do estupra, mas não mata, né? Ou seja, o cidadão entrou, estuprou uma pessoa, enfim, e acabou depois matando a pessoa, que foi uma polêmica danada, e o Maluf defendia aquela coisa da rota e tal, do policiamento mais ostensivo, enfim. E numa das suas entrevistas, acho que ele era candidato a governador na década de 80 ou nos anos 90, não vou me lembrar exatamente quando, ele soltou aquela pérola famosa, né? Entra na casa da pessoa, estupra a mulher, mas não mata a mulher, pelo amor de Deus, não faça isso. E o Maluf está condenado aqui
teve mantida a condenação, né, pelo Tribunal de Justiça. Tem embargos infringentes, será? Embargos infringentes agora, vamos ver se Então, aí você vê, ó, 20 anos, Tribunal de Justiça, ou seja, está em segunda instância, ainda cabe 17 embargo anos, de né? declaração 96, né? para recorrer num recurso especial e depois chegar até o STF se ele foi pré-questionando a matéria. Então ainda tem Ele um vai longo concorrer caminho ainda, pela provavelmente. frente. Eu não sei nem se ele vai estar vivo quando se porventura Eu ia dizer isso, vier porque o uma- Maluf está com 81 Idoso, anos, né? é. 81 anos agora, se é que ele vai estar vivo até o finalzinho, né? Bom, nós, se Deus quiser, estaremos, né? E eu queria encerrar aqui o programa agradecendo muito a participação aqui do César, gerente regional da CETESB. Obrigado, Walter. Obrigado a vocês, Prazer. uma boa tarde. Catarina, obrigado também, mais uma Eu vez. que agradeço o convite. Valeu, Rogério, obrigado, viu? E obrigado também à nossa professora, a Maria Fernanda, que é a coordenadora do curso de Oceanografia na Unimonte. Obrigado, viu, Maria Fernanda? Obrigada. Obrigado a você que acompanhou a gente mais uma vez. O Painel Debates fica por aqui, o reprise às 8 da noite. A gente volta amanhã às 1h30 da tarde e às 22 horas, sempre o Painel Regional. Tchau.